Você conhece o seu pai? Essa é uma questão sensível para algumas pessoas, porque muitas vezes o homem que possibilitou a nossa existência ou é considerado como um herói pelo seu empenho em cuidar do filho, ou como uma figura misteriosa, distante, podendo até ser considerado um vilão. Se nós tivéssemos que responder quem é o nosso pai em diferentes fases da nossa vida, acredito que teríamos respostas diferentes da que temos hoje. Por exemplo, quando crianças, alguns responderiam que o pai é o mais inteligente e o mais legal de todos. Já na adolescência, alguns responderiam que ele não sabe nada sobre a vida e que é o mais chato de todos. Brincadeiras à parte, o fato é que nós só passamos a conhecer melhor os nossos pais e cuidadores quando amadurecemos e assumimos maiores responsabilidades na vida, especialmente quando decidimos sair do convívio familiar e formar uma nova família. Conforme o tempo vai passando, as responsabilidades vão aumentando, nós percebemos o quão difícil é tomar certas decisões e que muitas delas não são as melhores. Diante disso, nós percebemos que os nossos pais talvez não saibam de todas as coisas, mas pela sua experiência de vida, eles podem nos ajudar a tomar as melhores decisões. Afinal, se pararmos para pensar, uma escolha errada, apenas uma, pode prejudicar a vida de muitas pessoas. Pensando nisso, gostaria de comentar com vocês sobre a relação de dois homens com o seu pai. Ao serem perguntados se eles conheciam o seu pai, os dois responderam que sim, conheciam. Porém, quando os dois foram submetidos a uma grande responsabilidade que lhes exigia uma tomada de decisão, fizeram escolhas que mudariam o destino da história para sempre. O primeiro, ao ouvir o conselho de um estranho, duvidou do que seu pai lhe tinha dito e o desobedeceu. Por causa da sua escolha, ele trouxe sérias e horríveis consequências para toda a humanidade. O nome desse homem é Adão. E todos nós, que somos seus descendentes, sofremos com as consequências do seu pecado, uma vez que o seu pecado espalhou a morte pelo mundo todo e fez com que nascêssemos sem o conhecimento, o temor e a confiança em Deus. Ou seja, se alguém nos perguntasse se conhecemos a Deus e sabemos que Ele é o nosso Pai por nós mesmos, não saberíamos responder, porque o pecado nos afastou de Deus. E além de nos afastar de Deus e trazer a morte ao mundo, o pecado ainda nos condena e nos torna merecedores do inferno. Você conhece o seu pai? Tente imaginar a dor de um pai que ama o seu filho ao ouvir que o próprio filho não o conhece. Agora, tente imaginar a dor de Deus, o Criador, ao ver que as suas criaturas não o reconhecem mais como pai. Diante dessa situação, Deus não ficou indiferente. O amor que ele tem por cada criatura, cada filho seu afastado e perdido, e sua preocupação com o destino eterno de cada um deles, o levou a agir. Como um bom pai, ele não deseja que seus filhos estejam eternamente longe de sua presença e sofram para sempre. Por isso ele fez questão de deixar registrada a sua história de amor, para ter novamente os seus filhos perto de si. E essa história de amor envolve o segundo homem. Diferente do primeiro homem, chamado Adão, este segundo homem foi em tudo fiel ao seu pai, ao ser submetido a uma grande responsabilidade, cumprindo perfeitamente a vontade do pai e trazendo assim justiça, paz, vida eterna e salvação para o mundo perdido e condenado.
O nome dele é Jesus, o Filho de Deus, enviado pelo Pai ao mundo para reconciliar o mundo com o Pai. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que a nossa relação com o Pai pudesse ser restabelecida. O pecado de Adão, que nos mantinha afastados de Deus, foi a causa de Jesus ter vindo a este mundo. Porém, graças à sua perfeita obediência, que culminou com a sua morte e ressurreição dentre os mortos, Jesus nos possibilitou o reencontro com o Pai. Você conhece o seu Pai? A única forma de conhecer o nosso Pai, que está no céu, é por intermédio de seu Filho, Jesus. Ele disse que o Pai é conhecido somente por ele e por aqueles que recebem a sua revelação. Em outra ocasião, Jesus disse que o seu ensinamento e as suas obras não eram propriamente dele, mas do Pai, que fazia tudo por intermédio dele. O próprio Pai disse isso no Monte da Transfiguração: "Este é meu Filho amado em quem me agrado. Escutem o que ele diz." Por isso, não é à toa que Jesus afirma: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai." Graças a Jesus, o Filho de Deus, nós podemos conhecer novamente o nosso Pai, que está no céu. Pois quando ouvimos Jesus, estamos ouvindo o próprio Pai. Jesus ensinou muitas coisas a respeito do nosso Pai Celeste. Ele disse que o mundo não conhece o Pai, mas que o Pai é misericordioso e sabe do que precisamos antes mesmo de lhe pedirmos. O Pai perdoa as nossas dívidas e espera que façamos o mesmo com os nossos devedores. O Pai que alimenta as aves do céu é o mesmo que alimenta os seres humanos. Além disso, o Pai enviou Jesus Cristo ao mundo e colocou nele o seu selo de aprovação, pois a sua vontade é que todos venham a crer no Filho e não sejam condenados, mas tenham a vida eterna. O Pai ama os que amam o Filho e creem que ele veio de Deus. Por isso, o Pai deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra e colocou todas as coisas debaixo do seu poder. E assim como Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai, Jesus envia os seus discípulos ao mundo para levar essa boa notícia que reconcilia os filhos perdidos com o Pai Celeste, trazendo assim o livramento do eterno sofrimento no inferno e dando vida eterna ao lado do Pai para todos os que creem em Jesus Cristo. Você conhece o seu Pai que está no céu? A partir do que Jesus nos ensina e que está registrado na Bíblia, nós podemos dizer que sim, conhecemos o nosso Pai. Mas não somente o conhecemos, como também cremos que Ele é o nosso Pai, que nos criou e cuidou de nós até este momento. Que pela fé em Jesus e pela ação do Espírito Santo, na sua santa palavra e no santo batismo, o Pai nos adotou para podermos ser chamados filhos de Deus, fazermos parte da sua família e recebermos a sua herança. E que um dia viveremos com Ele em sua casa, pois o seu Filho Jesus está preparando uma morada para nós. Que nesse Dia dos Pais não lembremos apenas dos nossos pais terrenos, pelo que eles fizeram ou deixaram de fazer, mas lembremos especialmente no nosso Pai Celeste, que cuida de nós e faz de tudo para nos ter ao seu lado para sempre. E que por meio de nós e do nosso viver como filhos de Deus, muitos venham a conhecer Jesus e por meio dele conhecerem o Pai. Amém.